Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de matemática e na aula de hoje nós iremos falar sobre o capítulo 2, propriedades da potenciação. Acompanhe aqui comigo. Aqui nós temos uma ilustração e nós vamos ver o seguinte: veja as potências que Tiago calculou. Nós temos aqui o número 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6. O que significa isso? Que o número 2 ele vai ser multiplicado por quantas vezes o expoente indicar. Por exemplo, 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é o 2 multiplicado apenas uma vez. 2 elevado a 2 significa o quê? Que essa potência 2 aqui está dizendo que o 2 será multiplicado duas vezes, ou seja, 2 vezes 2, 4. 2 elevado a 3, nós temos 2 vezes 2 vezes 2. O 2 multiplicado 3 vezes e o resultado é 8. 2 elevado a 4. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e o resultado é 16, ou seja, o 2 multiplicado 4 vezes. 2 elevado a 5 é o 2 multiplicado 5 vezes, 2 elevado a 6 é o 2 multiplicado 6 vezes. Nós temos também aqui o 3. 3 elevado a 1 é o 3 multiplicado apenas uma vez. 3 elevado a 2, 3 vezes 3, ou seja, o 3 duas vezes. 3 elevado a 3, 3 multiplicado 3 vezes. 3 elevado a 4, 3 multiplicado 4 vezes. 3 elevado a 5, 3 multiplicado 5 vezes. 3 elevado a 6, 3 multiplicado 6 vezes. E por aí vai. Isso serve para qualquer número natural ou número inteiro, tá? A potência, ela vai indicar o resultado. O expoente indica quantas vezes a base vai ser multiplicada. Usando os resultados obtidos por Tiago, faça as atividades a seguir. Usando o símbolo igual ou diferente, compare. Vamos lá. Nós temos aqui, 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3 e 2 elevado a 5. O que significa? Quando nós temos aqui, base iguais, 2 e 2, as bases são iguais, estão multiplicando, os expoentes vão ser somados. 2 mais 3 vai ser igual a 5. Então, esse I aqui, letra E, né? O E, nós vamos substituir por igual. Aí vai ficar 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3 igual a 2 elevado a 5. Nós temos aqui 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2 e 3 elevado a 6. Vamos ver, bases iguais, ou seja, o 3 e o 3 são iguais, bases iguais. A gente vai somar os expoentes. 4 mais 2, 6. Portanto, 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2 é igual a 3 elevado a 6. Usando o símbolo novamente de igual ou diferente, vamos comparar. 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 3 e 2 elevado a 2. Nós temos aqui, quando as bases são iguais, 2 e 2, nós vamos subtrair os expoentes. Subtrair o maior do menor. 5 menos 3. Base igual, repete, 2. 5 menos 3, expoente 2. Portanto, 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 3 é igual a 2 elevado a 2. Outro caso, 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 2. Novamente, bases iguais, 3 e 3. São bases iguais. Vamos subtrair os expoentes, porque nós temos uma divisão. Então, 5 menos 2 é igual a 3. Portanto, 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 2 é igual a 3 elevado a 3. Encontre o resultado de 2 elevado a 3 elevado a 2. Aqui nós temos a potência de potência. Quando nós temos potência de potência, nós vamos multiplicar. Ou seja, vamos multiplicar os expoentes. Permanece a base, 2, e vamos multiplicar os expoentes. 3 vezes 2, 6. Calculando a multiplicação de 2 elevado a 6, nós temos aqui, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64. 2 elevado a 6 é igual a 64. Aqui nós temos uma outra potência parecida, certo? 2 elevado a 2 elevado a 3, só foi trocado de lugar os expoentes. Nesse daqui era 3 era 3 e 2, nesse é 2 e 3. Mesmo caso, nós vamos multiplicar o 2 vezes 3, vai dar 6. 2 elevado a 6 é igual a 64. E 3 elevado a 4 é o 3 multiplicado 4 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27.
27 vezes 3, 81. 3 elevado a 4 é 81. Usando novamente o símbolo igual ou diferente, compare 2 elevado a 3 elevado a 2 e 2 elevado a 6. Vamos lá. Acabamos de ver que 2 elevado a 3 elevado a 2 é igual a 2 elevado a 6. Por quê? O 3 multiplica por 2 é igual a 6. Portanto, 2 elevado a 3 elevado a 2 é igual a 2 elevado a 6. 3 elevado a 2 elevado a 2 e 3 elevado a 4. Vamos comparar eles. 3 elevado a 2 elevado a 2. 2 vezes 2, 4. Por quê? Potência de potência, multiplica. Portanto, vai ficar 3 elevado a 4, porque a gente repete a base, né? Então, 3 elevado a 2 elevado a 2 é igual a 3 elevado a 4. 2 elevado a 2 elevado a 3. Potência de potência. O que nós vamos fazer? Multiplica o 2 com o 3. 2 vezes 3, 6. Portanto, 2 elevado a 2 elevado a 3 é igual a 2 elevado a 6. Como calcular a potência usando a calculadora? Vamos lá. Para calcular o valor de uma potência, por exemplo, o 3 elevado a 5. Usando uma calculadora simples, podemos fazer assim. Pegamos o número 3 e vamos multiplicar. 3 vezes, 3 vezes, 3 vezes, 3 vezes, 3 e igual. Resultado 243. Ou seja, você teclou o 3 e o sinal de multiplicação. O 3, sinal de multiplicação, até completar 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Porque o 3 está elevado a 5. O resultado, 243. Ou pode ser feito de outra forma. Por exemplo, 3 multiplicado por 3. Aí o igual vai dar um resultado. Depois você aperta o igual de novo. Depois de novo, depois de novo. São 4 iguais e uma multiplicação. Vai dar o mesmo resultado. Certo? Conhecendo as propriedades da potenciação. A nossa primeira propriedade, o produto de potências de mesma base. Um produto de potência de mesma base pode ser escrito na forma de uma única potência. Conservamos a base e adicionamos os expoentes, como a gente viu nos exemplos anteriores. Nós temos aqui uma letra A que multiplica outra letra A. E acima nós temos um expoente M e um expoente N. Como a base é igual, nós temos aqui A. Só pode ser o mesmo número, certo? Mesmo número, base A. Então a gente repete a base. E a gente vai somar apenas os expoentes que são diferentes. O M é diferente do N. O M pode ser um valor e o N tem que ser outro valor diferente dele. Portanto, a gente mantém a base e soma os expoentes, ou seja, M mais N. Aqui nós temos A elevado a M mais N. Consideremos, por exemplo, o produto de potências de mesma base, 2 vezes 2. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 7. Quem é a base? A base é 2, certo? A base é sempre o número maior. E o expoente é o número menorzinho, que está acima do número maior. Então, como a base é 2, nós vamos manter a base. E vamos multiplicar, vamos somar os expoentes. Vejamos como a gente pode fazer. Nós temos aqui, 2 elevado a 3. É a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Vezes, está aqui o sinal de vezes, certo? Esse daqui é o mesmo. 2 elevado a 7. É a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 7 vezes. Se você contar, nós temos aqui 7 números 2. Representando, nós temos 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 7. São potências de mesma base. Juntando tudo, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 7. Vamos juntar os 3 primeiros 2 com os 7 2 que foram multiplicados. Então, nós vamos ter quantos fatores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós teremos 10 fatores, ou seja, 2 elevado a 10. Como eu faria isso mais rápido? Simples. Eu tenho aqui 2 elevado a 3, que multiplica 2 elevado a 7. A base é 2. É igual, base é 2, repete a base. Eu somo só os expoentes. 3 mais 7. 3 mais 7 é igual a 10. Portanto, 2 elevado a 10. Outro exemplo, nós temos aqui 3 elevado a 5, que multiplica 3 elevado a 2. Quem é a base? Isso mesmo, a base é o 3. Nós temos aqui o 3. Então, a gente repete o 3. Como é uma multiplicação, nós vamos somar os expoentes,
Quem são os expoentes? Os números menores. Aqui é como se fosse o m e aqui o n. Ó, números diferentes. 5 mais 2, certo? 5 mais 2, 7. Portanto, 3 elevado a 7. Aqui nós temos uma fração, 4 sétimos elevado a 2, que multiplica 4 sétimos elevado a 1, certo? Não tem um número aqui, mas está elevado a 1. Quando ele existe, significa que já está elevado a 1, tá certo? Que multiplica 4 sobre 7 elevado a 3. Aí aqui nós vamos fazer o seguinte, quem é a base? É 4 sétimos, certo? 4 sétimos. Então a gente repete, 4 sétimos. Quem são os expoentes? 2 mais 1 mais 3. Por que eu devo somar? Porque eu possuo aqui multiplicação entre eles. Bases iguais, na multiplicação, eu vou somar os expoentes. E eu vou ter 4 sobre 7, ou 4 sétimos, elevado a 2 mais 1 mais 3. 2 mais 1, 3. 3 mais 3, 6. Portanto, 4 sétimos elevado a 6. A base é 4 sétimos e o expoente é 6.